Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Hugo. Hoje nós vamos trabalhar um tema de história do Brasil. Vamos falar sobre o segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, que foi o mais longo de toda a história do Brasil. Ele durou 49 anos, ou seja, quase meio século. Esse governo ele se inicia oficialmente em 1840, com um evento chamado Golpe da Maioridade, já que Pedro II foi coroado com apenas 14 anos de idade, ou, se você preferir, 15 anos incompletos. E ele vai governar até o ano de 1889, que é o ano da proclamação da República, que obviamente marca o fim da monarquia, o fim do período do Brasil imperial. Aí está uma pintura de Dom Pedro II, com todas as suas insígnias imperiais. E a primeira característica que eu vou ressaltar no seu governo é a estabilidade política do governo de Dom Pedro II. Essa estabilidade é evidenciada, primeiramente, pela própria duração do seu reinado, como eu disse, 49 anos, quase meio século no poder, e que foi um período, pelo menos durante a maior parte do tempo, sem grandes turbulências. O principal fator que explica essa estabilidade do governo de Dom Pedro II foi a sólida aliança política que ele fez com a elite agrária, com os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra no Brasil, sobretudo com os cafeicultores. O seu pai, Dom Pedro I, teve muitos choques, muitos atritos políticos com essa mesma elite, e isso encurtou o seu reinado. Lembrando que o governo de Dom Pedro I, chamado de primeiro reinado, só durou 9 anos, de 1822 até 1831, que foi o ano em que Pedro I abdicou, renunciou ao trono do Brasil. Já o mandato de Dom Pedro II, como nós já mencionamos, vai ser muito mais duradouro, 49 anos no poder. E eu repito, essa estabilidade se deve, em grande parte, à sólida aliança política que Pedro II fez com a elite agrária brasileira, o principal grupo econômico do país. Mas um outro fator que também contribuiu para essa estabilidade foi uma conciliação política muito bem arquitetada pelo imperador. Naquela época, no segundo reinado, o Brasil tinha dois grandes partidos políticos. Aí estão eles lá no top 2. O Partido Liberal, também conhecido como Luzias, e o Partido Conservador, apelidado de Saquarenes. Ambos partidos eram dominados pelos membros da elite agrária, pelos grandes fazendeiros. Qual a principal diferença entre eles? Os liberais, eles pregavam um poder mais descentralizado, ou seja, mais autonomia para as províncias do império. Já os conservadores pregavam um poder mais centralizado, uma maior centralização política. Tem até um macete para você lembrar disso. Conservador começa com um C de centralizado, poder centralizado ou concentrado nas mãos do imperador. Mas eu repito, os dois partidos eram dominados pelo grupo da elite agrária, dos grandes fazendeiros. Aí fica a pergunta: o imperador, Dom Pedro II, ele vai se aliar a qual dos dois partidos? A resposta: a ambos. Ele vai fazer um jogo político para ganhar o apoio dos dois partidos do Brasil na época. E esse jogo passava por uma estratégia que ficou conhecida no Brasil como o parlamentarismo às avessas, também conhecido como parlamentarismo à moda brasileira. O que era isso? Esse regime de monarquia parlamentar, ele surgiu na Inglaterra. Naquele país, o parlamento ficava acima do rei, tinha mais poder do que o rei. Aqui no Brasil, o inverso. O imperador acima do parlamento. Daí a expressão às avessas. Lembrando que esse imperador no Brasil tinha um poder especial, um quarto poder chamado de moderador, onde ele se colocava acima dos outros três poderes. Então, repetindo, no parlamentarismo brasileiro, o imperador estava acima do parlamento. Uma outra diferença em relação ao nosso modelo e ao britânico é que lá na Inglaterra, a figura do primeiro-ministro, que comanda o parlamento, ele é eleito. Uma eleição dentro do próprio parlamento, mas há uma eleição. Aqui no Brasil, na época do Império, não havia essa eleição. O primeiro-ministro, que na verdade era chamado de presidente do Conselho de Ministros, ele era nomeado pelo próprio imperador. E o que Dom Pedro II fazia? Ora ele nomeava um primeiro-ministro liberal, ora ele nomeava um conservador. Depois um liberal, depois conservador.
Geralmente, ali em média, cada 2 anos ele trocava a figura do presidente com o conselho de ministros, promovendo uma espécie de revezamento, de alternância no poder entre os dois partidos, liberais e conservadores. O objetivo, ganhar o apoio de ambos. Isso deu uma grande estabilidade política para o governo do nosso segundo imperador, Dom Pedro II. E uma prova de que realmente o seu governo foi bastante estável, no período anterior ao segundo reinado, chamado de regência ou período regencial, em apenas 9 anos, de 1831, o ano da abdicação de Dom Pedro I, até 1840, o ano da coroação de Dom Pedro II, através do golpe da maioridade, nesse intervalo de 9 anos, que foi a regência, estouraram 5 grandes rebeliões no Império Brasileiro. Cabanagem, Balaiada, Sabinada, a Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha, que se estendeu até o começo do segundo reinado, em 1845. Em 9 anos, 5 grandes rebeliões, a maioria delas, inclusive, de caráter separatista. Agora, em 49 anos do segundo reinado, só aconteceu uma grande rebelião, de grandes proporções. Aconteceram outros menores, mas de grande proporção mesmo, teremos apenas a Revolução Praieira, que estoura em 1848, na província de Pernambuco. Esse movimento ele teve um caráter liberal, inspirado inclusive no liberalismo político da Europa, e republicano. Os pernambucanos eles vão querer separar Pernambuco do Império Brasileiro, adotar ali um governo de caráter republicano, e eles serão bastante inspirados e influenciados por um movimento que estava rolando na Europa naquela data, em 1848, a chamada Primavera dos Povos. O principal líder desse movimento, como está escrito no slide, foi Pedro Ivo. Detalhe, por que esse nome Revolução Praieira? Porque os liberais pernambucanos, eles tinham um jornal pelo qual divulgavam as suas ideias para a população, e a sede desse jornal, que também era a sede de reuniões dos liberais, ficava na Rua da Praia, em Recife. Por isso eles foram apelidados de praieiros. Eles chegaram, inclusive, a lançar um documento chamado Manifesto ao Mundo, onde eles apresentavam suas principais propostas. Além do governo republicano, eles pregavam o sufrágio universal, ou voto universal. Pregavam também a liberdade de expressão, a liberdade de comércio e a autonomia das províncias. Eles chegaram a tomar o poder naquela província, em Pernambuco. Dom Pedro II vai enviar tropas e vai controlar o movimento. Olha a palavra que eu usei, ele controlou a Revolução Praieira. Ele não agiu com extrema violência, não houve massacre. Inclusive, os líderes foram presos, mas anos depois foram anistiados, foram perdoados. E por que Dom Pedro II fez isso? É porque ele era bonzinho? Não, é uma questão de inteligência política. Se ele agisse com violência, como seu pai, Dom Pedro I, costumava agir com as revoltas, ele iria acabar motivando novos movimentos de rebeldia contra o seu governo. Ao agir de uma maneira mais moderada, apenas controlando e prendendo os membros da Revolução Praieira, ele acaba evitando novas revoltas em seu governo. Tudo isso que eu disse acabou, como já mencionei, promovendo uma grande estabilidade política ao governo de Dom Pedro II. Nessa aula, nós trabalhamos mais os aspectos políticos do segundo reinado. Na próxima, eu vou falar sobre os aspectos econômicos. Beleza, galera? Até mais. Um grande abraço para vocês.